Olá, queridos, boa noite a todos, graça e paz. Muito bom poder estar com você nesse momento. Nosso coração se enche de alegria por esse dia tão especial na nossa vida enquanto comunidade. Temos alguns irmãos entrando, sejam todos muito bem-vindos. Amados, nós estamos aqui nessa noite, nesse nosso encontro inaugural, para trazer para você instruções e direções acerca daquilo que o Senhor tem permitido chegar ao nosso coração sobre algo que não é novo, mas algo que remete para que eu e você nós possamos voltar à essência, para que eu e você nós possamos redescobrir a beleza que há na simplicidade do Evangelho. Que eu e você a gente aprenda a desacelerar, que eu e você a gente possa aprender a nos encantar com pequenas coisas que às vezes têm sido deixado de lado. E uma delas que queremos, de fato, principalmente a partir desse mês de julho, que inaugura o nosso semestre, é voltarmos a nos apaixonar pela palavra de Deus. E essa jornada não é uma jornada individual, é uma jornada coletiva. É por isso que você está aqui, ouvindo e podendo estar conosco junto, abraçando isso que não é apenas um programa, é uma visão. E se eu pudesse perguntar a você, e pudesse talvez narrar e descrever que existe uma prática bíblica relacionada a isso, que muitas vezes tem passado despercebida de nós. A igreja primitiva desempenhava esse papel de uma forma tão leve, de uma forma tão comum, e que parece que ao longo do tempo essa prática foi deixada de lado, parece que foi deixada despercebida. E é em cima dessa palavra, em cima desse direcionamento que eu quero compartilhar com você. Essa prática, talvez, para nós possa surgir muitas respostas. Ah, será que é a comunhão mesmo? Será que é a oração? Será que é o louvor, a pregação? Embora essas práticas sejam extremamente importantes e significativas na nossa vida, na nossa caminhada de fé, eu e você nós precisamos voltar a entender que a leitura pública das Escrituras é uma prática que precisa ser executada hoje e que ela é, de fato, apropriada para os nossos dias. A palavra que eu quero compartilhar com você está lá na carta de Paulo ao seu filho Timóteo na fé e líder da igreja. Em todo o capítulo 4, ele vai estar trazendo instruções. E uma delas específica no versículo 13 é exatamente assim. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Perceba que quando nós olhamos isso aqui, nós vemos que Paulo ele destaca a importância de se dedicar a essas práticas. Essas práticas elas podem operar conjuntamente. No entanto, o apóstolo Paulo ele faz questão de narrar essas três práticas dentro de um contexto em que cada uma delas tem a sua devida importância, tem o seu papel, tem a sua excelência. Mas é comum para nós, na vida da igreja, nós vermos a exortação, vermos o ensino, mas e a leitura pública das Escrituras? Por que é que esse tesouro, essa preciosidade, às vezes tem sido deixada de lado? Então a prática da leitura pública das Escrituras, embora simples, é bastante preciosa. E é justamente por ser simples que às vezes corre o risco de deixar ela despercebida ou até mesmo de subestimá-la. Então, queridos, eu e você nós precisamos entender que a leitura bíblica ela é fundamental. Nós precisamos entender que você parar para ler e ouvir é fundamental. Eu sei que muitas vezes nos nossos momentos devocionais, nos nossos momentos individuais, nós fazemos isso. O próprio Josué, ele destaca lá no seu livro, ele diz, olha, o próprio Senhor compartilhando com ele, olha, não deixe de falar do livro da lei, antes medita de dia e de noite. Mas olha só, qual é a instrução de Deus? Falar e meditar. O meditar é uma prática individual, é o seu secreto, é o seu tempo a sós com Deus. Mas o falar, querido, é público.
O falar é algo que envolve o coletivo, envolve a vida em comunidade. E eu e você, nós precisamos entender isso de uma forma profunda. Essa prática, ela tem atravessado a história do povo de Deus. Você vai ver, por exemplo, né, desde os dias de Esdras, ele compartilhando e lendo a escritura para o povo. Você vai ver Jesus lendo as escrituras nas sinagogas. Você vai ver, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, em outros momentos, direcionando as igrejas que recebessem as suas cartas e lessem para a igreja. Aí você pode dizer para mim, mas pastor, isso fazia sentido lá naquela época em que o povo não tinha acesso à palavra, muitos não tinham talvez uma leitura. Isso seria importante e eu concordo com você. Mas isso não é restrito àquele momento. Perceba que hoje em dia nós temos um enorme privilégio. Nós temos acesso à palavra dos mais variados meios. Nós temos uma Bíblia no celular, nós temos uma Bíblia no computador, em áudio, vários recursos. Nós carregamos a Bíblia no bolso. Mas uma coisa você precisa entender, que há uma diferença enorme entre ter acesso e dar atenção. E eu e você, nós não temos dado atenção à palavra. Perceba que muitas vezes eu e você, a gente tem valorizado muito a pregação. Às vezes a gente dá pouca atenção a ler e ouvir as escrituras. A gente valoriza muito e a gente admira quem explica bem a Bíblia. Mas quanto tempo eu e você, a gente tem deixado talvez a nossa Bíblia de lado, lá, empoeirada, e não para pegar simplesmente e lê-la. E a leitura pública das escrituras estimula isso no coletivo, na comunidade. Queridos, eu sei que a gente vive uma época em que a gente está cercado por uma imensidão de conteúdos cristãos. E eu sei que isso é uma bênção. Isso é de fato maravilhoso. Muitos têm diversas opiniões sobre a Bíblia. Muitos têm passado muito tempo debruçados sobre isso através de vários meios. Mas algo que de fato me preocupa, queridos, é porque nós sempre estamos insatisfeitos. Sempre nos encontramos querendo algo novo, querendo algo diferente, querendo um evento, sabe? Sempre querendo ser consumidores de algum produto que está sendo oferecido para nós. Mas eu e você, nós precisamos desenvolver essa autorresponsabilidade e entender que nós fazemos parte de algo maior. O Senhor nos chamou, queridos, para que eu e você, de fato, nós possamos ser discípulos. Para que eu e você, nós não venhamos ser apenas consumidores, mas também produtores disso. O Senhor conta comigo e o Senhor conta com você. Posso ouvir um amém? Você está aí? Comenta aí, ó. Amém nos comentários aí do nosso YouTube. Tá bom? Amados, eu anotei algumas coisas aqui que eu preciso compartilhar com vocês nesse sentido. Então, há de fato, né, uma inquietação nossa quanto a isso. E algo que o Senhor trouxe ao nosso coração é que não é uma programação, é uma cultura que precisamos construir. É uma cultura de amor pelas Escrituras, em parar, nem que seja 20 minutos por dia, em ler, ouvir, e não tratar isso como um detalhe, não tratar isso como uma forma qualquer, como uma obrigação, mas entender que isso faz parte da nossa vida comum enquanto igreja. E uma das coisas que eu e você nós precisamos entender é o significado de cultura. A cultura, ela não é construída com um grande evento. Elas são construídas com pequenas atitudes, pequenos passos, pequenas práticas. E isso envolve perseverança e tempo. E uma das coisas que a gente não quer nos nossos dias, queridos, é esforço. Uma das coisas que a gente não quer nos nossos dias é evitar coisas que demorem, que são custosas. A gente quer os resultados imediatos. Mas construir uma cultura é colocar um tijolinho de vez por vez até você construir e poder ter um edifício no final. Você está disposto a isso? Porque, queridos, a nossa geração ela não precisa de velocidade. A nossa geração ela precisa de profundidade.
precisa de raízes. E isso só pode ser feito através da construção de uma cultura. E nada melhor do que construir algo que a própria palavra fala acerca de si mesmo, que é algo que é permanente, é algo que é perene. O próprio Jesus ele fala: a palavra do Senhor permanece para sempre, para sempre. E nada melhor do que construir essa cultura sobre isso. E algo que o Senhor tem falado para nós enquanto comunidade é voltar a descobrir e a encontrar Deus no ordinário. E Deus sempre gosta do ordinário. A gente vai ver cada detalhe no deserto, no silêncio, num tempo a sós. Vários homens de Deus, várias experiências desfrutadas. Em cada passo da trajetória da vida do povo de Israel, Deus se mostrava no ordinário. Jesus revelava isso também quando sentava à mesa com os discípulos. Jesus também falava isso quando, por exemplo, teve um encontro com os discípulos e os olhos dos discípulos se abriram. É na vida simples, querido, que o extraordinário acontece. Buscamos o espetacular, o que emociona, o que mexe com os nossos sentimentos. Mas aquilo que permanece, aquilo que gera frutos que permanecem, isso nós precisamos começar a cultivar. Ou talvez simplesmente voltar a fazer aquilo que deixávamos há algum tempo de fazer. E é um resgate. É algo que precisa ser construído dia após dia. E talvez o maior milagre seja exatamente esse. Você parar 20 minutinhos do seu dia, querido. Abrir a sua Bíblia. Voltar a ler e ouvir a palavra de Deus com o coração aberto. E deixar Deus tocar você de uma forma tremenda. Eu sei, queridos, que a pregação é importante, o ensino é importante, mas no seu devido tempo, na sua devida aplicação. Nós não estamos desmerecendo isso, nenhuma das outras práticas. Mas eu quero trazer para você, dentro de um mesmo contexto, a leitura pública é de igual modo importante. Aí você pode perguntar para mim, mas pastor, por quê? Por que apenas ler? Eu concordo com você, é uma excelente pergunta. Então essa leitura ela é importante nesse contexto de obediência. Essa leitura ela é importante por todos os benefícios que a própria leitura traz. Mas a leitura é importante por duas coisas nesse sentido da leitura pública. Porque desperta a paixão pela palavra e o contexto do coletivo. E como é que vai funcionar, pastor, isso? Você pode perguntar, pastor, como? A gente vai estar indo todo dia para a igreja? Não, queridos, através dessa plataforma aqui, através do YouTube. Então, todos os dias, a partir de amanhã, vai ser encontros diários de segunda a quinta-feira, às 20 horas, 20 minutinhos do seu dia. Então, como é que nós vamos estar fazendo isso? Então, cada um dos encontros vão ser do mesmo formato. Nós vamos estar abrindo, dando as boas-vindas, uma oração bem breve. Afinal, a Bíblia é o único livro que a gente tem a oportunidade de ler, com o próprio autor. Então, é o Espírito Santo que vai estar nos guiando, nos iluminando nessa jornada de leitura. E nós precisamos fazer isso, tá? Então, não é a leitura de um livro qualquer. É a palavra de Deus. E aí nós vamos dedicar esse tempo de leitura. E logo em seguida, a gente vai estar dando uma boa noite para você. Para que no outro dia a gente possa estar continuando essa jornada. E a gente vai fazendo isso até onde o Senhor permitir. Então, quero desafiar você a estar conosco, tá? Esse é o nosso convite. Esse é o nosso desafio. Capítulo por capítulo, livro após livro. Sem comentários, sem explicações. Não porque isso não deixe de ser importante, mas porque é fundamental que eu e você, a gente leia e ouça a palavra de Deus. Pastor, o senhor vai estar usando alguma Bíblia em especial, alguma tradução? Sim, queridos. Nós vamos estar lendo a Nova Versão Internacional.
Se você tem ela, eu convido você a pegar a sua Bíblia física para poder participar conosco desses momentos, tá certo? Então a sua Bíblia física você pode acompanhar a leitura conosco, tá? E aí, nesse contexto, amados, pastor, eu não tenho uma Bíblia NVI, como é que eu posso acompanhar? Então, querido, você pode acompanhar na sua tradução. Então a leitura ela não vai ser corrida. A gente não tem uma meta a cumprir. A gente tem um caminho a trilhar, uma cultura a construir. E a gente vai desfrutar desses frutos. Amém, amados? Então, o que é que vai estar acontecendo? A gente vai estar utilizando essa plataforma justamente para esse fim. Pastor, não consegui me encontrar com você digamos, na quarta-feira à noite, né? Porque eu já tinha uma programação às 8 horas, né? Enfim, trabalho, escola, eu sei que cada um tem as suas demandas. Como fica no YouTube, ela vai funcionar como uma biblioteca. Então, depois você pode acessar, tá? Caso você tenha perdido, ou também revisitar quantas vezes você achar necessário para aprofundamento, para meditação, que é o seu tempo a sós com Deus. Tá bom, amados? Então, basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eu sei que talvez, né, isso soe simples demais, mas eu desafio você. Viva esse simples. Desfrute desse simples. Eu sei que passo a passo é desafiador. Programas, métodos passam, mas a palavra do Senhor, ela permanece inabalável. Que nós possamos voltar à essência, que nós possamos voltar ao Senhor. É impossível, queridos, a gente ser uma igreja que se diz apaixonada por Jesus e não ser apaixonado pela sua palavra. Eu tenho certeza, querido, que a sua vida vai ser ricamente abençoada. Amém? Então amanhã, às 8 horas da noite, nós nos encontramos aqui nesse canal. Mas aí eu não quero deixar despercebido esse momento e poder orar com você. Tá bom? Então chama teus amigos, chama teus familiares para participarem também conosco dessa jornada de fé. Amém, queridos? Se você quiser também um material extra, como um plano de leitura bíblica, nós vamos estar disponibilizando para todos aqueles que quiserem nos acompanhar e seguir dessa forma, tá? Aí você só comenta aqui no canal do YouTube com eu quero, tá? E aí a gente já vai entender que é o plano de leitura que você quer e a gente vai dar um jeitinho de entrar em contato para você poder ter acesso a esse material, tá certo? Gratuito, tá bom? Então feche os teus olhos nesse instante, que nós possamos orar entendendo essa verdade. Amém, amados? Pai, nesse instante, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, Pai, de voltar à essência e voltar à essência da Tua palavra. Sabemos que o Senhor deseja se manifestar conosco, Senhor, nas pequenas atitudes. Eu sei, Senhor, Pai, que o caminho é desafiador, mas o Senhor, Pai, tem um caminho de excelência, Senhor Deus, para que nós possamos trilhar, Senhor Deus, não sozinhos, mas ao Teu lado. E que nós possamos entender e descobrir, Senhor Deus, a importância da leitura pública das Escrituras e nessa construção enquanto comunidade. Que o Teu povo, Senhor, possa ser despertado, Senhor, a voltar a essa paixão, a voltar à essência, e que nós possamos aprender também, Senhor, ó Pai, a não depender das nossas emoções, mas para que nós possamos, Senhor, ó Pai, também nos despir de todo e qualquer velho homem e nos dedicar, Senhor, voltar a essa prática, Senhor, ó Pai, a essa disciplina, a essa construção diária, Senhor, ó Deus, e assim, Pai, poder estar mais íntimo do Senhor, assim, Senhor, podermos crescer na fé, sermos agora não mais crianças, Senhor, ó Pai, mais maduros nesse conhecimento e nessa prática. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada pessoa, Senhor, que será alcançada através dessa jornada, Senhor, que se inicia amanhã. Que o Senhor possa também estar estendendo essa bênção para cada família, cada lá que me ouve nesse instante. Que haja cura, que haja restauração, que haja plenitude em cada um deles. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a todos. Até amanhã.